Hoje sim deu tudo certo. Vamos ver aqui. Oiê! Vamos Hoje sim ver se deu a tudo minha parte certo. vai dar certo, em nome de Jesus. Estou aqui na gambiarra que só. Porque eu tô aqui em cima da cama, Sério, fechei as porque janelas, porque as crianças estão gritando e estou usando a internet da minha tia e vamos lá. então tá bom. Então, que bom te ver no meio das férias. Quando é que Menina, termina vou te essas falar, que férias férias longas, nós já estamos maravilhosas aí? até enjoados das férias. Só termina no dia 2, você acredita? Nós já estamos. Pois eu ia te Já, dizer, já deve as estar até enjoado das crianças já estão com férias. Uma saudade de vez eu fui, casa. às vezes as férias são boas, mas também são ruins, né? É isso que eu ia Porque a gente falar. sai muito da rotina. Eu tava falando agora com Exatamente isso. Essa necessidade da rotina, de viver, isso faz muita falta. E a gente já chega com as crianças começando as aulas, vai ser assim. Mas tá tudo bem. boa noite. Então, Rosângela, boa noite. Vou dar boa noite aqui para as Boa pessoas, para não deixar de ser noite, meu mal educada, né? povo. Vamos, vamos ver aqui, tem muita gente já entrando. A Ana, a Karina, Taline, Priscila, Aline, olha só, tem muita gente. Adoro essa dupla, ó, falou a Mari, querida. Marciane, o Nelson, que é meu colega. Vamos lá. Bom, então, para quem está chegando, tem uma caixinha de perguntas. Vou colocar o tópico Tauane. Vou colocar aqui o tópico Isso aí. Intestino, parte 2. Boa Deixa eu escrever. noite, Tawane, Kátia. Kátia. 2. Se você tiver dúvida ou pergunta, você pode colocar nessa caixinha, esse balãozinho que está aqui do lado. Fixar. Já fixei. Aí, garota. Benção. Bom, Dalva, boa noite para todo mundo. Então, hoje a gente vai continuar o assunto que a gente estava, né? E anotei algumas coisas, enfim, para a gente conversar. E acho que a Maraline também tem algumas coisas anotadas, enfim. E a gente vai continuar o assunto da semana passada, que era o assunto sobre intestino. A gente estava falando sobre hábito intestinal, constipação e tal. E eu acho que nada melhor que a gente começar esse assunto que a Naralene estava falando. Eu acho que é uma coisa interessante da gente abordar, né? Que é a questão da rotina para o intestino, né? Já que está todo mundo falando de férias, todo mundo mudando, né, a questão das férias, porque a alimentação também muda nesse período, as pessoas se permitem mais, né, abrem mais exceções, né, exceções muitas vezes que não são cotidianas, né, que são exceções das exceções, né, então a pessoa vai para a praia, come milho, né, milho verde na espiga, toma caipirinha, come lá seu peixe frito, que são coisas que as pessoas acabam fazendo. Não sei como é que é aí, né, no Espírito Santo, né, Naralene? Mas aqui no Rio Grande do Sul é assim, né? A gente não tem praia quase nunca, quando tem é só no verão mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, gostou dessa? Que a gente não tem praia, não, tô me sentindo no Rio Grande do Sul, né? Então, no Rio Grande do Sul é assim, né? Então não tem praia quase nunca. Então, quando as pessoas vão, elas se desesperam, né? Querem fazer tudo que não fizeram o ano todo, porque tem aqueles 3 meses de sol ali. E como é que isso afeta, Maraline? Tu que está de férias, né? Como é que isso afeta? O que que a gente pode pensar da rotina? A rotina Ai, é que legal importante você para já o começar intestino? com esse assunto, porque eu mostrei essa semana a distensão abdominal que eu tive. E tá acontecendo Vou quase ver. todos os dias aqui. E assim, é muito raro o dia que eu não chego no final do dia com uma barriga bem distendida. Por quê? Porque é lógico que a gente está comendo comida de verdade em casa, a gente está baseando, a gente segue a mesma rotina, só que os hábitos mudam. Tem dia que eu não estou conseguindo ir no banheiro de manhã, como é a minha rotina em casa.
Tem dia que isso não está funcionando. Por quê? Porque meu ciclo circadiano não está legal. Eu não estou dormindo no horário que eu devia dormir. Eu estou passando desse horário e eu sinto como que o meu sistema de detoxificação fica afetado. Porque aí de manhã eu ainda estou naquele processo todo de melatonina, meu cortisol está demorando para ativar, eu estou ficando bacana só após as 10 da manhã, que eu estou realmente ficando melhor. Isso tudo está afetando o meu intestino. Então, a velocidade, o trânsito intestinal está afetado por conta disso. A gente acaba comendo alguma coisa fora de casa. Tem uma que é outra questão também, que é a água, porque nitidamente que a água que a gente toma o banho, ela tem muito cloro, porque o cheiro é forte. Então, tem uma série de coisas, sabe? A gente compra água mineral, mas a gente acaba usando água para cozinhar. As panelas, tem panela aqui que é de alumínio. Então, são vários fatores que juntos, no final das contas, estão mudando todo o meu funcionamento. Eu estou me sentindo assim. Por isso que a gente acaba sentindo falta para voltar para a rotina. Porque eu sinto que meu corpo está falando assim, olha, tô aqui tentando ajustar, mas não tá muito legal. Tô tentando. E aí, é o que você falou. Aqui no Espírito Santo é a mesma coisa. O que as pessoas querem fazer nesse período de férias? Elas querem esbaldar e fazer tudo que não dá para fazer o resto do ano. Então, é bebida alcoólica mais vezes, né, durante a semana. Na praia é o milho, é o queijo assado, é o camarão, é o peixe que passa, é a empadinha. A empadinha aqui é campeã, minha filha. O cara da empadinha, ele passa só uma vez, porque ele não consegue voltar de tanto que ele vende a empada. São as saladas de fruta, que sei lá quanto tempo, são sucos engarrafados, que são vendidos como suco naturais, e as pessoas passam o dia inteiro na praia. Elas comem besteira na praia. Salgado, porçãozinha de salgado, aquilo tudo frito no óleo de soja. Enfim, a gente opta aqui por não comer nada na praia. Se a gente come alguma coisa diferente, é à noite, se houver esta opção, porque todos comemos, jantamos antes de sair de casa. Mas por que que eu, Naraline, estou tendo um desequilíbrio intestinal aqui? Por conta do meu sono não estar ajustado, está afetando. A bebida alcoólica está rolando mais vezes durante a semana e não tem jeito, gente. Álcool é tóxico. Álcool vai agravar, sim, qualquer sintoma intestinal. Então, isso é fato. Tem rolado mais laticínio, que não é uma coisa na minha rotina. Então, na minha casa, quase nunca se tem laticínio. E aqui tem acontecido mais vezes do laticínio. Isso tudo tem afetado bastante o meu trânsito intestinal, a minha condição mesmo. Inclusive, algumas pessoas aqui da casa tiveram uma virose. Começou com o meu menino, teve a virose, depois começou com a priminha, e aí houve diarreia, houve vômito. Como tá espalhado aqui, assim, qualquer lugar que você anda, só tem esse assunto aqui. E graças a Deus, os adultos, porque é uma virose mais de criança mesmo, nós adultos não tivemos, ninguém na casa teve. E eu confesso para você que eu estou extremamente feliz, apesar da distensão abdominal, porque o ano passado eu passei muito mal nas minhas férias, muito mal. Eu tive virose, eu tive infecção Porque intestinal, eu tive tudo que você imaginar, eu tive ano passado. Eu empolei o corpo todo, eu não pude ir pra praia, tudo que você imaginar. Por isso que a gente veio para passar mais dias esse ano. Porque o ano passado foi tão trágico que a gente falou assim, vamos ficar mais dias, porque se alguém passar mal, acontecer alguma coisa, a gente aproveita, né? Mas graças a Deus, tá tudo correndo bem. A não ser essa virosezinha das crianças que foi resolvida rapidamente. Comida de verdade, hidratação e tudo fluiu bem. E é isso, gente. Intestino, se entrar nessa onda de esquecer que existe rotina, que existe vida saudável, porque tá de férias, primeiro que vai sofrer esse impacto é o intestino. Não tem como ele não sofrer. E aí é o que a gente fala. mas Se eu ficar comendo comida processada, toda essa oferta aqui que as férias estão me trazendo, bebida alcoólica vários dias, eu mudo essa microbiota. É aqui que está a chave do negócio. Eu vou mudar a minha microbiota. Quando eu voltar de férias, vocês não têm noção. Se eu não ficar vigiando, se eu não controlar isso, é um caos. Fora a nossa imunidade. Por que tantas pessoas vão para as férias e passam mal? Voltam com a garganta inflamada, porque elas vão lá e agridem a barreira intestinal e a imunidade fica extremamente abalada. Fora as noites de sono perdida, que a gente sabe que também vai ter todo o impacto de melatonina e cortisol, que vão também impactar nisso, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa.
Uma das perguntas que fizeram na caixinha foi, assim, olha a Soraya, olha a grande doutora Soraya, quem quiser uma indicação de uma pessoa, de uma dentista biológica, de uma pessoa do bem, ela me falou uma coisa, só para eu abrir e fechar o parênteses, já que a Soraya está aqui. A Soraya disse assim, a gente conversando, ela é terapeuta neural, né? Quem não fez terapia neural, quem tem algum problema de doença autoimune, por favor, procure um terapeuta neural, porque é fundamental. E aí eu conversando com a Soraya e eu pensando, né? Porque às vezes terapia neural não funciona. E aí ela disse, outro dia no nosso grupo, a gente tem um grupo, né? Poucas e com ela, e ela disse assim, terapia neural não é só procaína, terapia neural é a intenção. Então, uma dentista com intenção é a doutora Soraya. Sigam ela aí, que é a dentista biológica, uma das que eu recomendo agora no consultório, né? Que agora eu recomendo os dentistas biológicos, só abrindo e fechando parênteses. Então, a intenção é muito importante. Quando a gente tem intenção boa de tratar o paciente, metade do caminho já está andado. Mas uma das perguntas, Naraline, que fizeram na caixinha de perguntas foi quanto tempo demora para curar um intestino doente. Eu vi que você respondeu isso. Um intestino ruim. E aí tu comentou agora assim, tu falou uma coisa muito interessante. Ano passado eu passei muito mal. E esse ano eu fiquei melhor, apesar de outras pessoas terem pego a diarreia viajante, que nem eu digo, né? Essa diarreia aí que é a pessoa que viaja. Naraline, o teu intestino estava melhor? Está melhor esse ano do que estava o ano passado? Essa é uma pergunta. O microbioma e o intestino bom, ele reflete uma saúde boa? E é exatamente o que você disse aí agora. Olha que você me fez lembrar que eu deixei isso passar aqui. O ano passado, quando eu vim para as férias, tinha pouco tempo da minha cirurgia de silicone. Então, eu tinha tomado antibiótico, anti-inflamatório, fora anestesia. Então, eu estava vindo de um momento muito mais debilitado para o meu organismo, para a minha microbiota. Eu tinha colocado muito medicamento. Meu sistema de detoxificação, já falei isso em outra live, ele não é o melhor dos sistemas. Meu fígado não é um dos melhores. Tá? Então, com medicação eu sofro. Tá? Então, eu sou aquela pessoa que medicação para mim é no último do último caso. Eu posso estar com uma dor de cabeça que eu vou tentar insistir, porque eu sei o quanto me afeta a medicação. E aí eu fiquei tomando muita medicação naquela época, né? Na recuperação do pós-cirúrgico, e logo assim veio férias. Então, lógico que afeta, gente. É óbvio que afeta. O intestino. Vocês querem ver como que afeta? Quando eu olho para uma pessoa que eu vejo que a pele não é saudável. Que a cute, tá, gente? Que não tem não tem uma coloração boa, a pessoa tá ali bem pálida, o cabelo é opaco, que eu observo que a pele... Primeira coisa que eu sei dessa pessoa é no intestino. Então, assim, a saúde que a gente vê numa pessoa, quando a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem um aspecto de uma pessoa saudável, a primeira coisa que está refletindo ali é o intestino. O intestino que não é saudável, gente, ele não absorve vitaminas e minerais. E eu acho que é aqui que está a chave do negócio, porque as pessoas elas têm uma dificuldade em entender isso. Não é a dieta tal, o que pode, o que não pode, o que eu tenho que tomar. É se o seu intestino está conseguindo absorver. É se o seu intestino é capaz. Então, não tem suplemento na vida que faça milagre se o seu intestino não estiver absorvendo. Então, assim, é reflexo. Saúde de qualquer pessoa, a gente vai logo pensar no intestino. Ele é peça-chave. Não tem jeito. Então, quando ele está enfraquecido, quando ele está danificado, a gente pode ter mais problemas de saúde. Sem dúvida alguma. É isso que a gente está dizendo. Sem dúvida alguma. Tá bem. Aí a Nancy, que entrou agora, colocou assim: meu filho tem acne e eu acho que é do intestino. Então eu vou contar uma história, já que a Naraline está contando uma história, eu vou contar uma história. Há mais ou menos uns 4 anos, eu tive um episódio de acne que eu fiquei tomada de cravo e espinha. Cravo preto, sabe aqueles cravos? Não sei se vocês seguem aqueles que vai espremer? perfis do Pimp. Ai, eu também. eu adoro aquilo. Eu achava que só eu era doida.
Eu e meu filho, a gente adora ficar olhando aquilo ali porque a gente acha o máximo. Buenas. E aí, o que que acontece? Eu fiquei tomada. As costas, o rosto, o colo, tomada, tomada, tomada. E eu tinha, desde sempre, a foliculite nas nádegas. Eu não sei se vocês têm ou se vocês já viram algum paciente assim. Eu tenho vários pacientes assim, mas eu sempre tive, desde sempre, desde muito adolescente, eu sempre tive acne e sempre tive foliculite. Depois que eu retirei o glúten da alimentação, há 6 anos, eu nunca mais tive foliculite na nádega, nunca. Foi a cura. E eu já tinha usado tudo, fazia esfoliação, usava creme, tinha ido em 5, 6 dermatos, já tinha feito tudo que vocês podem imaginar e ninguém curava. O dia que eu retirei o glúten da minha dieta, a minha foliculite curou. E aquela foliculite de braço que muita gente tem, aquela mais localizada mais atrás do braço, também está relacionada com glúten. E olheira também está relacionado com glúten. Então, comece a perceber isso aí. Buenas. Isso dito pelo Dr. Lair Ribeiro também, né? Não sou eu só que estou dizendo. Bom, e ele com os trabalhos lá, se vocês quiserem, depois a gente mostra os trabalhos que relacionam olheira e foliculite. E aí eu fiquei tomada e eu resolvi fazer a minha dieta de eliminação, né? Quem não sabe fazer dieta de eliminação, não faça sozinho, sempre faça com acompanhamento ou médico ou do nutricionista, né? De preferência, né? Que são os profissionais que realmente sabem. Tem muita gente que se diz auto-coach, coach, não sei o que. Não dá, pessoal, assim, nos Estados Unidos até dá, mas no Brasil não dá, então não faça. Faça com alguém que pelo menos tem, no mínimo, uns 10 anos de formado que sabe fazer isso. Bueno. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer dieta e realmente vi que eu estava com alergia ao ovo, né? E eu já contei essa história aqui muitas vezes, enfim, depois fiz o teste de intolerância, vi que realmente era o ovo e tal. E aí eu vi que meu intestino estava começando a ficar doente, comecei a tirar o ovo, comecei a tratar o intestino e não sabia por que tinha feito a sensibilidade, mas aí comecei a tirar, e aí curou a tal da intolerância. E quando eu comia algum alimento, porque o ovo é uma coisa muito frequente em muitos alimentos, não só alimentos processados, mas muitas vezes até um alimento que a gente acha que é um pouco mais natural, que às vezes é uma receita e a pessoa vai lá e soca o ovo, porque o ovo é muito versátil, ele é muito versátil, ele é um alimento muito versátil. E moral da história, às vezes aparecia acne, às vezes aparecia alguma inflamaçãozinha, um abscessinho, alguma coisinha aparecia e continuava aparecendo e tal, mas eu já sabia que tinha algumas coisas relacionadas com o ovo. Há 4 anos. E eu fiquei tratando meu intestino, fiquei sempre acompanhando, fazendo meu ciclo dos meus suplementos, usando o que eu achava que tinha que usar, sempre tentando limpar, enfim. Hoje, Naraline, há 2 semanas, eu como ovo todos os dias. 4 anos. É sensacional, né? A gente viu o que o corpo da gente, né? Sensacional. 4 anos meu intestino demorou. 4 anos. E aí eu vejo paciente que vem no consultório e diz assim, doutora, será que tomando isso aqui vai dar certo, né? Eu vou melhorar, né? Olha, eu vou te dizer mais. Eu que sou nutricionista, eu escuto assim, ó. Já fui no médico e ele não resolveu. E eu falo assim, mas quanto tempo tem que você começou o tratamento? Não, eu vou voltar no retorno, mas não deu certo, não funcionou. E é exatamente, é bom a gente contar as nossas histórias, porque as pessoas entendam que não é simples assim. Eu fiquei 2 anos em dieta de restrição. 2 anos, com meu intestino extremamente doente. Eu tive que tirar muita coisa que me fazia mal. Cebola, alho. Eu fiquei 2 anos só temperando minha comida com sal. E aí eu falava, hoje eu consigo Hoje, comer. Quantidade que eu não posso exceder. Eu não posso ficar comendo uma cebola inteira. Mas eu consigo temperar a comida com alho e cebola e tá tudo bem. Agora, antes, se eu sentisse o cheiro do alho e da cebola, eu já começava a passar mal. Eu já tinha um desconforto, arrotava e aquela sensação de má digestão, uma coisa horrível, entendeu? E isso acontecia com outros vários alimentos. Brócolis eu não conseguia comer de jeito nenhum. Tinham vários alimentos que eu não conseguia comer, que são alimentos considerados saudáveis, mas o meu intestino estava extremamente doente.
E aí, com os 2 anos que eu fiz de dieta também, de restrição, de tirar esses alimentos todos. E aí, gente, realmente tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque você precisa de nutrientes. São alimentos nutritivos. Então, você tem que repor esses nutrientes de outra maneira. Então, a gente é tudo muito bem analisado. Hoje mesmo eu recebi, tem na minha caixinha, que eu nem consegui terminar de responder ainda, uma pessoa me perguntando a respeito de por que não, eu recebi várias perguntas sobre adoçante, mas por que não ter o adoçante na rotina se ele é mais saudável que o açúcar? E assim como essa pergunta, eu tenho outras várias. E é sobre isso, gente. A questão não é o que a prateleira, o que a indústria está dizendo que é saudável. O que é saudável para você é aquilo que você tolera. O que é saudável para você é aquilo que é bom para você. Isso é muito específico de cada um. Depende de como está a sua saúde intestinal. Ah, igual eu fui falar de whey essa semana, eu posso tomar whey? Eu falei, eu não sei como é que é o seu intestino, não sei como é que tá. Entende? Como é que tá a saúde intestinal para você estar comendo um produto que é industrializado, é um pó, tem adoçante, tem corante? Não sei se você pode. Então, assim, tem um monte de questão que a gente tem que parar de ficar usando rótulo como base das coisas e tem que começar a analisar cada um mesmo. Peraí, deixa eu me observar. A gente já recebeu uma pergunta aqui, ó. Como saber o que está causando? Quer responder essa? Isso aí. Importante. Então, assim, isso, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, a gente vai falar sobre isso nessa live. Mas, assim, a relação do adoçante, tá? Vou contar uma coisa muito interessante. Adoçante sempre é qual? Isso é a primeira coisa. Qual adoçante você está usando? Por quê? Porque você não consegue se livrar do doce? Bom, tá indo pelo caminho completamente errado. Uma coisa é você tirar o amargo de alguma coisa e você colocar um adoçante. Outra coisa é, preciso do doce. Pra quê? É para fazer uma receita, é para botar no café, é para usar em uma fruta. Pra quê? Uma fruta já tem açúcar, você vai botar adoçante? Deu uma travadinha. Ai, tá travando. Eu não sei se tá Tá me ouvindo, travando eu amiga? ou se tá travando você. O seu tá travando pra mim. Tá me ouvindo? Tá travando, gente? Vamos Pra ver. alguém? Ou é só pra mim que tá travando? Falem aí vocês. Se tá, vocês estão conseguindo ver nós duas, escutar nós duas. Melhorou? Agora melhorou. Acho que foi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Então, assim, acho que uma coisa interessante é isso, da gente falar do adoçante. Então, assim, hoje eu fui no mercado, meu marido não consegue tomar café sem açúcar, tá? Não consegue, porque ele não consegue, tá? As duas travaram. Excelente, voltou. Perfeito. Obrigada, viu, Mari? Obrigada, Soraya. Obrigada, Cidade. E aí eu fui e eu comprei uma coisa que não tem no Brasil, porque eu queria experimentar. Tá vendo, Nara? Travou. Que é a travando, vamos ver. Parou de travar. A alulose. Aqui a gente não tem, a gente não acha. Então, a alulose a gente não tem no Brasil, tá? A alulose é um açúcar, é um parente do poliol, não é bem o poliol, mas é parente, é bem perto do poliol. E ele é, até agora, se sabe que ele não altera tanto a microbiota quanto os outros adoçantes e também não causa câncer, como os outros adoçantes, sucralose, sacarina, ciclamato, enfim, que a gente já sabe os malefícios disso e principalmente quando em contato com líquidos quentes. Então, acho que é interessante a gente falar disso, por quê? Por que eu comprei a alulose? Primeiro que eu não conhecia, queria saber como é que era. E segundo, que muitas vezes a gente pensa que o adoçante é para substituir o hábito do doce. E não é para isso que ele serve. Muitas vezes é para ele fazer, a gente pode fazer uma receita e aí o açúcar entra como uma luva, porque não tem como fazer um bolo sem açúcar, né? Sem o gosto do doce. Ele é para tirar muitas vezes o amargo, então muitas vezes pessoas que têm intolerância ao gosto amargo, né? Também é interessante usar o açúcar, um adoçante.
E muitas vezes a gente tem a questão de colocar em lugares que não precisam ser colocados, como, por exemplo, na fruta. A fruta é doce, ela não precisa de adoçante. Se a fruta está precisando do adoçante, é porque você está com algum problema em relação à sua percepção do gosto, né? Do próprio doce, né? Da doçura das coisas. E as pessoas têm que entender que os adoçantes prejudicam a microbiota intestinal. O que prejudica a microbiota intestinal? Tudo que o seu corpo não conhece. Então, por que... Ontem eu falei isso na minha caixinha e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. O assunto do momento é câncer de intestino. As pessoas só falam em câncer de intestino. O que tem o câncer? Porque A Preta Gil a está com menina câncer de intestino. está com câncer, o rei Pelé morreu de câncer, as pessoas estão descobrindo câncer, e aí as pessoas ficam perguntando, mas o que tem a ver esse câncer? E eu vejo muito médico falando muita besteira em relação a câncer de intestino. Vocês já pararam para pensar que vocês conhecem muitas pessoas que tiveram câncer de cólon? E quantas pessoas vocês conhecem que tiveram câncer de intestino delgado? Por que o câncer de cólon é muito mais frequente do que o câncer de intestino delgado? Isso é muito interessante porque o câncer está diretamente relacionado com a alimentação e a alimentação processada, a alimentação industrializada, a alimentação com conservantes, com emulsificantes, com corantes, com estabilizantes. O câncer de intestino não está relacionado com comida de verdade. E por que a gente está falando isso? Porque o alimento, ele passa pelo intestino delgado, mas ele fica muito mais tempo no intestino grosso. Então, esse alimento, ele tem muito mais contato com a parede do intestino grosso do que com a parede do intestino delgado. E esses alimentos que o seu organismo não conhece, essa Coca-Cola com caramelo não sei o quê, essa monossódio glutamato que está na massinha miojo que você está dando para o seu filho, a carragena, que é o conservante que está lá no iogurte que o seu filho está tomando, tudo isso não é reconhecido pelo seu corpo e não faz parte do seu intestino e lesa a parede intestinal. E se lesa a parede intestinal e fica mais tempo no seu intestino grosso do que no seu intestino delgado, isso é condição sine qua non para o desenvolvimento de câncer, porque a célula vai reagir àquilo ali. E se o seu sistema imunológico estiver ruim, não vai identificar aquela célula que está reagindo. E aquela célula que está reagindo pode ser uma célula tumoral, e aquela célula tumoral pode sim se transformar em um câncer. Ah, mas tem que fazer colono e tem que ver se a colono tem algum pólipo. Aqui, ó, você tem que parar de comer coisa errada. Você tem que parar de botar para o seu corpo substâncias as quais ele não conhece. E assim você vai diminuir a sua chance de ter câncer de intestino. Câncer de intestino é genético em famílias que comem errado. Como câncer de mama também é genético em famílias que fazem coisas erradas no seu estilo de vida. Vocês têm que parar de colocar a culpa na genética, tem que parar de colocar culpa na família, tem que parar de colocar culpa em coisas que você está provocando e não que você tem de herança. Então é importante falar sobre isso, porque eu nunca vi câncer de intestino delgado. Por quê? Porque não passa, ele só passa pelo intestino delgado, ele só absorve. Ali é só absorção. Quem faz o cocô e onde fica a maior parte do tempo, que é responsável pela reabsorção da água, reabsorção de macronutrientes, reabsorção de minerais, reabsorção de vitaminas, é o intestino grosso. Então a gente tem que ter perfeito cuidado você falar isso. Por quê? Porque você imagina, gente, pessoas, por exemplo, que comem mal, estão comendo todos esses aditivos que já foram citados, aí não fazem cocô todos os dias, o cocô fica ali 3 dias, 4 dias, seu sistema imunológico ligado, porque tá tendo ataque de substâncias que ele não conhece, liberação de toxina e enxurrada, porque é isso que o corpo faz quando ele está sendo atacado, ele libera toxina, e aí muita toxina, e você não coloca nada disso para fora, você vai ficar 3 dias com esse cocô ali dentro. Vocês acham? Ah, depois eu vou lá e eu tomo um laxante, tá tudo bem. Gente, vocês têm noção do que durante esses 3 dias já aconteceu ali?
Não é só uma questão, foi bom você entrar nessa questão da doença, né? Porque uma coisa é você estar com impactos de sintomas porque não está absorvendo bem nutrientes, porque o seu intestino não absorve. Você fica ali um tempão procrastinando com isso, com o cabelo caindo, com pele ruim, com unha ruim, com catatal de coisa acontecendo, e você está empurrando. A culpa é do trabalho, a culpa é do estresse, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas uma coisa nós estamos falando é de coisa muito mais grave, de doença séria, como um câncer. E é exatamente isso, é lá no intestino grosso que isso vai ficar lá, essa massa vai ficar lá, te atacando por sei lá quantos dias e quantas horas, e o seu corpo tentando salvar. Agora vocês imaginem, além de comer esses aditivos, você está enfiando glúten para dentro, você está enfiando caseína para dentro, você está enfiando grão para dentro, você está enfiando álcool para dentro, tudo junto, tudo junto. Tem como ter saúde, gente? Aí depois as doenças vão surgindo, e é exatamente como a doutora falou. Ah, é porque na família tem muito caso. É porque, gente, a minha família tem uma enxurrada de câncer. Eu não estou dizendo que eu estou livre de câncer. Pode acontecer comigo, pode acontecer com a doutora, pode acontecer com qualquer pessoa. Mesmo quem está comendo comida de verdade, isso pode acontecer. Mas a probabilidade, o que eu tenho feito por mim, o que eu faço, é menor. Então eu não estou dizendo que não vai acontecer comigo. Minha mãe já teve câncer. Meu avô teve câncer, minha avó tem câncer de pele, eu perdi 3 tios com câncer de 2 anos para cá. Então, assim, eu sei a probabilidade. Eu já, eu já tive câncer de pulmão, já tirei um Olha, pedaço do pulmão por causa de um então câncer. é uma questão da gente. É igual você falou, tem que fazer colono, mas é a colono que vai te salvar? Não. É a mudança do estilo de vida que vai te salvar. Então a coluna, mas eu vou pagar, eu vou esperar para ver. Mano, você vai pagar para ver se vai ter a doença? A gente não tem que cuidar para não ter? Eu acredito que você tem que fazer colono, e principalmente pessoas que já têm casos de câncer de intestino. Tem e devem fazer, mas você vai esperar fazer colono e ter alguma alteração para você mudar o estilo de vida, para você cuidar do seu intestino? É nisso que a gente quer bater na tecla. Não é melhor cuidar para que não aconteça, para que você faça o exame todas as vezes e dê tudo maravilhoso? É sobre isso, gente. O intestino, ele tem que ter um cuidado. E eu me assusto, sabe por quê, Gabi? Porque eu acho que isso vai piorar. Esses casos vão começar a aumentar cada vez mais. E aí, por que está dando esse alarde todo? Porque estão sendo pessoas famosas. Mas, na verdade, a gente já sabe que esse tipo de câncer já existe, já tem um índice alto há muito tempo. Mas como não estava acontecendo com pessoas famosas, né? Então, as pessoas pensam que só mata infarto, que a doença é só diabetes, né? Que câncer... A internet também está muito mais fácil, né? A informação é muito. Mas assim, eu me lembro uma coisa que marcou, porque é o ano que eu nasci, né? O que que o Tancredo morreu? E foram vários casos, né? Uma doença de diverticulite. Então, assim, que não uma diverticulite, mas o que que foi que aconteceu com aquela diverticulite? Ninguém sabe, entende? Mas assim, doença intestinal se tem desde muito tempo. Só que agora as pessoas estão dando bola, por quê? Porque tem a Anitta que está lá fazendo ozônio por causa da endometriose, porque o Pelé, o maior astro que a gente teve do esporte, acho que talvez a figura mais ímpar que a gente teve, a pessoa mais humilde em relação a muitas coisas. Foi muito legal, porque eu estou numa cidade aqui que é o Sergipe do Brasil, assim, eu estou na região metropolitana de Aracaju, sabe aquela coisa assim, bem no interior do interior aqui. E tinha um outdoor na capital, aqui em Baton Rouge, que dizia adeus a Pelé. Olha só que cara que foi que a gente teve, sabe? A gente teve o cara do esporte no mundo, que foi o Pelé. E aí morreu por uma doença que é uma doença que a gente está falando, que a gente está batendo. A pessoa vai lá e faz uma colonoscopia, vê um pólipo, e o gastroenterologista ou o proctologista não fala. O seu corpo está reagindo, ele produziu uma massa tumoral, porque o pólipo nada mais nada é do que um crescimento de células, por algo extremamente irritativo e que está provocando essa reação do seu corpo. Eu nunca vi um gastro falar isso, eu nunca vi um procto falar isso. Aí vai lá e tira e diz, vida que segue, segue a tua vida, tá tudo certo. Parabéns, felicidades, um beijão, volta daqui a um ano que eu quero ganhar mais R$ 1.000 com a colonoscopia e aí a gente vai ver se tem mais pólipo ou não. É triste falar isso, mas é verdade. Ninguém fala
por que tem pólipo. Por que você acha que tem um tecido crescendo no seu intestino? Porque Deus quis, porque a genética tá aí? Não botem a culpa em Deus, não botem culpa na genética, pelo amor do Senhor. Deus é muito mais do que isso. A gente não pode botar a culpa das coisas nisso. Então, assim, a gente precisa falar que aquilo ali é algo que o corpo está dizendo. Ó, não tá bom, tem alguma coisa me irritando, o intestino tá falando. E as pessoas se negam a ouvir, vão lá e fazem colônia, tiram um pólipo e acham que tá tudo certo. Mas você concorda Aí fazem... comigo que é menos doloroso, né? É menos doloroso você escutar do médico, porque aí, olha só, você foi na Nutri, igual acontece comigo. Aí eu vou lá e falo um monte de coisa que o médico não falou. E a pessoa volta no médico, o médico fala assim, não, pode ficar tranquilo. Tá tudo bem, vida que segue, não precisa ficar com essas noias que essa menina falou na sua cabeça, não. Eu já escutei isso várias vezes. E aí é onde você bate, porque quando a gente está falando de uma nutrição integrativa, de uma medicina integrativa, do que a gente está falando de cuidar do paciente, é muito mais preventivo do que curativo, porque o que a gente quer é prevenir que tudo isso aconteça, a gente quer ensinar as pessoas, tanto a sua consulta quanto a minha. Eu descobri hoje que a sua consulta dura de 2h30 a 3 horas. Descobri hoje. Quase que aí dura. A sua consulta. Ai, a minha hoje, Guri, eu tive que desmarcar. Todo dia eu tô tendo que desmarcar um paciente, porque eu não consigo mais fazer consulta leve. Por quê? Porque todo mundo traz coprológico. O coprológico vem cheio de coisa. Eu fico 2 horas discutindo a consulta. Hoje eu atendi a menina, atendi 4 horas. Meu marido saiu e voltou e eu tava atendendo a mesma paciente. Então eu só consegui atender 2 pacientes hoje. Por quê? Porque uma consulta demorou 2h30, outra consulta demorou 4 horas. Não tem mais como atender mais gente durante o dia. E a paciente veio para mim depois de dezenas, ela foi nos 5 médicos integrativos, nutricionista integrativo. Pensa na nutricionista integrativa mais badalada do Brasil, ela foi, tá? Nutricionista integrativa, a mais badalada. Eu vou te contar quem é para não fazer fofoca. Ela foi em vários médicos, todos ditos integrativos, e ela veio dizendo assim: doutora, eu vim consultar com a senhora porque ninguém trata meu intestino. Você imagina, hein? Olhe bem. Levou o coprológico, foi pedido o coprológico por uma nutricionista e a nutricionista não soube interpretar. Ela foi em outro médico que não soube interpretar. E aí ela veio, doutora, paguei um dinheirão por esse exame, um Copromax, de abril do ano passado, e ninguém sabe interpretar. E aí eu falei, como é que a pessoa é integrativa se ela não começa pelo intestino? Não tem como condição. Não tem condição. Não tem condição. Não tem. Aí a menina com o exame, coitada, até fiquei com, assim, sabe? Porque o exame cheio de alteração, 10% de gordura, fazendo dieta com gordura, com fibra, um monte de fibra no exame, calprotectina nas alturas, zonulina lá nas alturas. Assim, a paciente estava toda arrebentada, com síndrome do intestino irritável, com endometriose. Então, assim, para quê? Então não te diz integrativo, sabe? Não fala que tu é integrativo, porque aí tu queima o filme, as pessoas falam que os outros são charlatões e eu cada vez aí mais você tô tá mais entendendo, apoiando né? isso. Agora você Por tá isso que eu entendendo saí. por que tem essa palavra, né? E aí a pessoa vai numa nutricionista integrativa, que é a Bambambam Bam Bam do Brasil, e ela não pede um exame, trata fungo, e a menina não tinha fungo. Ela tinha uma desbiose, ela tem uma desbiose. Trata fungo, deu cápsula de alho, a menina fez uma hipotensão, caiu, se machucou. Eu tô falando coisas que, assim, ó, eu posso provar isso, porque eu tenho tudo anotado no prontuário. Mas, assim, é um absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. Entende? É um absurdo. Como é que tu vai tratar um fungo se tu não sabe se tem? Ah, mas eu fiz um questionário. Pelo amor de Deus, tem que ter um fungo para tratar. Se não tem fungo, não trata. Ou então não fica pensando que tem o fungo. Vai te concentrar na microbiota sem o fungo. Mas não vai tratar um fungo, não vai dar nistatina para uma pessoa, não vai dar fluconazol, não vai dar cápsula de alho, não vai dar cápsula de orégano, se tu não sabe.
pessoas estão fazendo coisas com o intestino das pessoas. Ela me falou, doutora, não me passa probiótico. Eu falei, querida, eu nem vi o teu exame. Eu não passo probiótico. Raramente eu passo probiótico. Não me passa probiótico, eu vou ficar mal. Ela tinha excesso de lactobacilos. Ela tomava probiótico e ficava agitada. Qual é o produto metabolômico do Ai, lactobacilo? coitada. E assim tem vários casos, tá? De pessoas entupidas de probiótico Então, passando mal. eu fico passando mal com isso. Eu fico excesso de lactobacilo da agitação psicomotora, porque os produtos os lactobacilos são tóxicos para o sistema nervoso central. Eu atendi uma paciente, eu vou te falar essa, uma das pacientes mais difíceis que eu já atendi na minha vida. Pessoa difícil na vida, assim, com tudo, sabe? Pessoa difícil, sabe aquela pessoa chata, difícil mesmo, assim. Tomada de fungo. Tu imagina o que um fungo não faz no sistema nervoso central de uma pessoa? A toxicidade, fungo. O problema não é o fungo, é a toxina. E agora, tratar ou não E tratar, é tem que tratar por com isso, certeza, e é pessoal. por Não dá isso que para a gente tratar já quando falou não em outra live, a tem. gente vai repetir agora, que quando a gente vê que uma pessoa ela é mal-humorada, ela é irritada, ela é chata, você pode ter certeza que a gente tem que começar primeiro pelo intestino. Primeiro, eu já sei na hora. Perfeito. Não é à toa que eu já disse. Enfesada é exatamente isso. Uma pessoa que está cheia de fezes. Que ali, a pessoa enfesada, ela está lotada de fezes. Ela não é uma pessoa que tem um intestino saudável. Não é. Que olha só o que a gente está falando. A gente está falando de intestino afetar o sistema nervoso central, gente. A gente está falando de intestino afetar e gerar depressão, nervosismo, ansiedade, compulsão, mudança de humor. É uma série de coisas que envolvem o intestino. É muita coisa. A gente falaria. Eu acho que se a gente fizer tipo umas 5, 6 lives sobre intestino, a gente ainda não consegue falar tudo de intestino. Não, e nem E tem nem tem nenhuma como, nem se a pretensão de gente falar. quisesse. Embostada lá, ó, já Hoje tem até outro nome, eu tô embostada. falando Esse eu nem conhecia. essa também não conhecia. Quem é que falou? Ah, a Kitty, ela mora aqui nos Estados Unidos, faz um monte de coisa boa, low carb, bem legal. É, enfesada também, né? Essa daí a gente conhece bastante, né? Bom, mas assim, depois desse meu desabafo aí, acho que foi Mas só pra achei gente legal entender, para você as pessoas desabafar, porque começarem é a exatamente o entender. que eu comecei a falar com você. Eu descobri hoje que a sua consulta demora tanto. A paciente me pediu a indicação e aí ela não estava conseguindo entrar em contato pelo Zap. Eu entrei em contato com a sua secretária para poder passar para essa paciente. E aí descobri que é uma consulta. Eu já sabia que a sua consulta era extremamente cautelosa e que você pesquisa tudo e escafuncha a pessoa inteira. Mas às vezes é sobre isso, a procura. Primeiro que a gente sabe que hoje os planos de saúde, a gente não está falando mal do profissional que atende pelo plano, mas a gente sabe que hoje você liga para o plano, não tem vaga. Vai ter vaga mês que vem. Se você ligar, desligar e ligar novamente, falar que é particular, você tem vaga. Então aí você já imagina como que esse profissional vai te atender, né? Você não tem respeito nenhum. Porque se você ligou para marcar pelo plano, você só pode ser atendido mês que vem, você liga daqui a pouco e tem vaga para você particular, por você não existe respeito e consideração nenhuma, né? Já começa por aí. Mas a gente sabe que hoje, para você, eu fico pensando, sabe o que, Gabi? A quantidade que as pessoas estão perdidas. Porque tanta gente se identificou aqui, ó, durante essa live, falando, ai, parece que está falando de mim. Nossa, eu tenho estômago. E as pessoas estão perdidas, sabe por quê? Porque elas não têm a quem procurar. Elas não têm para onde recorrer. Porque elas vão ao médico que se diz integrativo, que vai te tratar, e não é visto nada disso. E não é. Então as pessoas elas se veem. E aí, quando vão procurar você, porque muita gente vai ver essa live, e vai falar assim, nossa, é ela, a médica. Aí, às vezes, quando eu olhar o valor da sua consulta, vai falar assim, ah, não. Aí não, não, mas aí não dá. É igual a moça essa semana ficou aqui estressada comigo pelo valor do whey que eu falei que eu tomo. Mas aí, gente, a gente está falando, eu penso, tá? É de investimento. Não estou falando de gasto. Gasto! Gasto Não é tem aquilo que valor, você faz para comprar uma valor. blusinha. Que você já tem 5, 60 no seu guarda-roupa, você vai lá comprar outra. Isso é um gasto. Você já tem 5 pares de sapato, você compra mais um. É um gasto. Agora a gente está falando de investimento.
A gente está falando de saúde. Você está falando de vida longa. Você está falando de qualidade de vida. Você está falando de você não ter dor, de você ter disposição, de você ter vida. É vida. Porque hoje, eu vou falar, vou chutar. 70% da população vegeta. Acorda, tô chutando baixo, né? Mas, Acorda porque o despertador despertou, trabalha, arrastado, volta, passa o resto da noite reclamando de tudo e de todos, dorme e no outro dia acontece tudo de novo. Isso é vida, gente. Não é vida, não. Isso é vegetar, empurrar cada dia com a barriga, é esperar contando os minutos para a hora que vai dormir. Quantos pacientes falam isso para mim? Eu conto os minutos para a hora que eu vou deitar e dormir. é, eu... Então, poxa, a gente está falando aqui, a gente não está aqui enfatizando nossas consultas, nós só estamos aqui enfatizando o tanto que as pessoas estão descuidadas. O tanto que as pessoas Sim, precisam de cuidado e elas não têm. Porque a gente tenta passar aqui um pouco da informação, mas é muita coisa, gente. E cada pessoa tem a sua particularidade. Então, às vezes a gente recebe essas caixinhas de pergunta, eu tento responder de uma maneira que eu não esteja respondendo só para aquela pessoa que está me perguntando, porque outras pessoas vão ver, e é complexo. Hoje mesmo a pessoa me perguntou: você gosta de chia? Não, chia e quinoa são boas fontes de fibra? Olha o que eu penso na hora de responder essa pergunta. Eu penso assim, tá, são boas, mas se eu responder são boas, eu tô quase dizendo que é para comer. Muita gente vai ler e vai falar assim, ela falou que é boa, então exato. vamos comprar. Mas se eu digo isso, quantas pessoas não podem exceder fibra? Olha como é complexo. Então eu me sinto na obrigação de responder assim, mas para quem? Porque eu não sei se você precisa de fibra. Como que é o seu intestino? Quem come comida de verdade tem uma comida baseada em vegetais, até frutas e carne. A gente está falando de uma alimentação rica em fibras. Por que tem que adicionar ainda fibra? Será que precisa? Então, quem é a pessoa? Qual saúde intestinal? Que intestino nós estamos cuidando? Então, são esses detalhes todos que a gente tenta passar para vocês aqui, para que cada um absorva aquilo dentro da sua realidade e vá fazendo os ajustes que são necessários. Eu não sei se você recebe esse tipo de mensagem, mas eu recebo diariamente. Aqui, que eu estou aqui nas férias, tem um monte de que eu estou mostrando mais a minha rotina aqui. Tem um monte de gente falando assim, tem uma que mandou para mim hoje. Tem 2 semanas que eu não como arroz e feijão e estou me sentindo muito bem. Eu fico assim, eu fico numa felicidade que só da gente falar aqui. É exatamente isso, né? Essas coisas que realmente fazem a diferença e que as pessoas têm que começar a perceber que elas são únicas. E é isso que eu costumo falar, sabe? Ah, não dá. Ó, amanhã eu vou fazer um post bombástico, gordura e intestino. Já fiz o post porque eu estava lendo hoje de manhã, e aí já fiz o post de gordura e intestino, para as pessoas entenderem que não dá para comer gordura. Por quê? Porque cada vez mais eu vejo gente intolerante à gordura. Cada vez mais eu vejo gente prescrevendo gordura para os pacientes, como se gordura fosse a maior maravilha do planeta Terra. E eu acho que as pessoas têm que entender que o que a gente fala, e eu não estou mais falando de suplemento nenhum. Se quem me segue vê isso. Por quê? Porque eu falava do Uhum, magnésio e todo mundo começava a tomar uhum. magnésio. Falava de resveratrol, tomava resveratrol. Falava de cúrcuma, todo mundo tomava cúrcuma. Falava de glutamina, todo mundo tomava glutamina. E não é assim que funciona. Se fosse para todo Não mundo, o precisava que, nem que ia você chegar lá na acontecer? farmácia e já Quem. indicar aquilo lá para todo mundo. Falou, não, isso precisa para todo mundo. Exato, isso não precisava de ninguém, não precisava de nada, sabe? E a gente tem que se observar, a gente tem que ser realmente responsável pela saúde e, e não terceirizar isso, sabe? E não colocar como um segundo plano e não achar que realmente as coisas têm que ser só de um jeito, não existe um jeito. Aí as pessoas perguntam, ó, e a cetogênica e as Foi gorduras? até... É Olha, horrível eu para vou te falar muitos. por mim. A gente fez churrasco aqui. Foi o dia que a minha barriga mais distendeu. Eu comi a gordura da picanha, foi o dia que eu mais fiquei distendida. E aí, foi bom você falar nisso. Cetogênica serve para todo mundo? Que tá tacando TCM, óleo de coco, manteiga e não sei o quê. Não, gente. Não. Não é.
Eu tenho direto paciente que já. O paciente não me conta que usa óleo de coco, TCM, manteiga e creme de leite no café, porque ele acha que isso daí é normal. Eu vou descobrir isso na terceira consulta, que ele não me falou. Porque, não, mas é porque eu faço essa alimentação mais cetogênica, que eu me sinto bem. Não, gente, não é uma questão de sentir bem. Você está vendo que não está fazendo bem para o paciente. Então, assim, existe essa grande questão da gordura, de achar que gordura, porque é para perder o medo da gordura, porque olha só, gente, vocês confundem um pouco as coisas. Não é para ter medo da gordura, mas nós não estamos dizendo que você precisa enfiar a gordura na sua comida. Sabe? Então, assim, eu tenho falado mais sobre gordura também, porque eu vejo que é uma dúvida muito grande, eu recebo essa pergunta direto. Mas com que gordura você cozinha? Primeiro que eu não uso gordura nenhuma. Não uso, porque eu acho que não é necessário. Eu coloco azeite na minha comida, mas geralmente eu não uso gordura para nada. Se for untar alguma coisa, eu uso um pouquinho de azeite e manteiga, se precisar disso. Mas as pessoas estão apegadas a essa necessidade de ter que enfiar a gordura no prato. Sabe? Não, mas diz que se a gente comer a gordura, o metabolismo fica mais acelerado. Como é a história do jejum também, que não é para todo mundo. E tem pessoas com problemas intestinais que não deveriam fazer jejum. Já que a gente está falando sobre o assunto de jejum. Sobre o assunto intestino. Então, tem caso e caso. Essa questão da gordura, eu achei sensacional você falar isso. Boa parte, eu não sei se 100%, não sei o que você vai falar, mas a maioria das pessoas com problemas intestinais não podem com gordura. Aí, eu vou falar então aqui, ó. A Vani falou assim, ó. Eu estou fazendo ceto carnívora e melhorei muito da desbiose. Amor, a sua desbiose era fermentativa por excesso de carboidrato. Só que isso resolveu a sua desbiose fermentativa. Mas como está a sua relação amoníaca? Como está a sua relação com proteína e com gordura? Excesso de gordura no intestino causa desbiose também. Excesso de proteína no intestino causa desbiose também. O que acontece? Se você diminui... Hoje, a outra paciente que eu atendi foi a mesma coisa o coprológico. Olha que interessante. Ela tinha uma desbiose fermentativa, ou seja, por excesso de carboidrato. Ela tinha proteína mal digerida. Então, ela tem uma dificuldade em carbo, em amido, em fibra e uma dificuldade em proteína. O pH dela era normal, porque ela está equilibrando o ácido orgânico total com o ácido amoníaco. E, ao mesmo tempo, ela tem um excesso de gordura. Então, ela tem dificuldade nos 3 macronutrientes. E ela melhorou da desbiose, comendo menos fibra e mais carne e mais gordura. E o intestino continua doente. Isso eu então, tenho para te contar. Sim. Eu fiz 45 dias de carnívora restrita para tentar isso por indicação melhorar. Acompanhada com endocrinologista e nutricionista. Juntas. Carnívora restrita. Fiquei 30 dias de carnívora restrita para começar uma reintrodução. Primeiro dia de tentativa de reintrodução. Fiquei super mal. Passei mal. Volta para carnívora mais 15 dias. Completei 45 dias de carnívora restrita. E é exatamente o que aconteceu com essa moça. Eu fiquei ótima na carnívora. Tinha distensão. Uhum. Mas o meu problema era essa desbiose fermentativa. Eu tentava voltar e na reintrodução estavam os alimentos mais fermentáveis. E aí eu tentava reintroduzir e não conseguia. Então, para mim, foi uma frustração muito grande quando eu saí da carnívora, porque eu achei que a carnívora era a solução da minha vida. Quando eu tentei voltar para a minha alimentação, eu falei, putz, eu acho que eu vou ter que viver em carnívora. Só que eu amo vegetais. Eu gosto de variar. É isso. Entendeu? E eu falava assim, não faz sentido. Eu gosto de carne, mas não faz sentido eu ter que viver isso. Mas é isso que eu falo. Duas coisas. A pessoa diz que não come excesso de carboidrato. Meu amor, assim, ó, preste atenção, eu vou falar uma coisa. O limão, ele é gordura? Não. Ele é proteína? Não. Ele é carboidrato.
Você vai comer uma maçã, ela é gordura? Não. Ela é proteína? Não. Ela é carboidrato. Uma abobrinha, ela é gordura? Não. Ela é proteína? Não. Ela é carboidrato. Um alface, ela é gordura? Não. Ela é proteína? Não. Ela é carboidrato. Você come carboidrato todo o tempo se você não comer proteína de origem animal. Todos os outros alimentos são carboidrato. Eu não como excesso. Amor, se você come só carne, você acaba comendo carboidrato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dieta cetogênica e carnívora pode ser que melhore, por quê? Porque você está diminuindo a quantidade de carboidrato. Mas é bom que você coma carboidrato. Ninguém disse que é ruim. O que você precisa é ajustar a sua digestão para que você não tenha desbiose fermentativa com carboidrato. Então você não deve deixar de comer, você deve ajustar a sua digestibilidade. E para isso que serve o exame, para que você ajuste e para que você pare de sofrer com food maps, que você pare de fazer dieta low food map. Eu já atendi paciente que fez low food map 2 anos, eu não sei como é que aguenta. Low food map é um horror. O B, Vani, deixa eu só Então, esclarecer para B, Vani. Isso que a doutora disse aqui, sim. do limão, do alface, mas não é excesso. Para você pode ser. Não é excesso para quem? Então, assim, todo mundo pensa que excesso de carboidrato é se entupir de pão, de bolo, de macarrão e arroz. Vocês não estão entendendo. Uma pessoa que come uma comida de verdade, da hora que acorda até a hora que vai dormir, está comendo carboidrato em todas as refeições. E esse excesso é para cada um. Então, eu já contei essa semana aqui, por exemplo, eu consigo comer uma banana. Se eu comer 2, a minha barriga fica distendida. Entendeu? Eu também. Aí, poxa, você vai de repente falar comigo assim, pô, mas você não pode comer 2 bananas. Eu não me sinto bem com 2 bananas. Eu me sinto bem com uma. 2, dependendo Às do vezes eu não me sinto horário do uma. dia, eu tenho horário estratégico. Dependendo do horário do dia, se meu estômago tá vazio, eu não como banana nem a pau. Porque não me faz bem. Então, Exatamente. assim, Eu também. Banana aqui não me tem. Eu me sinto muito mal com banana aqui. Se não tiver enzima, eu não sabe que consigo comer aqui, banana. para as minhas férias, a enzima tá comigo. Por quê? Porque acaba que eu tô comendo mais laticínio e a enzima tá comigo e tá me ajudando super. Porque aí você vai falar assim, mas você não tá distendendo assim mesmo? Mas eu não tô tendo gases, arroto, má digestão, então tá me ajudando, entendeu? Então é sobre isso, gente. A gente tem que se analisar, você tem que se conhecer, pô. Sabe? Você tem que se conhecer. Exatamente. Perfeito, Nara. Então, assim, acho que dá mais umas 10 lives sobre isso. Acho que falar sobre coprológico também é uma coisa muito legal. Vou responder alguma pergunta aqui. Assim, ó, tem muita pergunta sobre desparasitação. Na minha caixinha sempre tem. Eu acho que desparasitação dá uma Certo, uma outra só de, live, tá? né? Mas assim, ó. Aqui, ó. Consumir glúten no final de ano me apareceu dermatite. Lógico. É o corpo É seu gritando? intestino gritando, amada. É seu intestino dizendo assim, nossa, gente, isso acontece demais, gente, vocês não têm ideia. Aline, acontece de Lógico, voltar uma lógico, com um dermatite? furo. Com uma exceção, gente, acontece. É incrível, tá? Eu já falei que várias vezes, a minha situação com glúten, eu consigo comer glúten hoje, congestiona tudo, eu tenho coceira, eu me sinto cansada, me sinto fadigada e cada um vai reagir de um jeito. Você mesmo é uma da pele, né? Que você já falou. Que a sua pele é a que grita quando consome glúten. Então, assim, agora eu posso te dizer uma coisa, amada. Se a dermatite apareceu ao você consumir glúten no final de ano, é porque seu intestino não tá legal. Então, às vezes, para mim, que cuido já e tenho todo esse cuidado com o meu intestino, os impactos são menores. Porque eu já tive, gente, eu tinha tudo que vocês imaginarem. Dermatite, candidíase, tudo que vocês imaginassem, assim, na minha adolescência até minha juventude eu tive, que nunca ia imaginar que tinha relação com o intestino. Então, hoje que eu cuido e consegui chegar a esse ápice da minha saúde intestinal, e mesmo assim vocês estão vendo que distende, e mesmo assim eu vou ter desequilíbrio, porque eu sei que é uma coisa que eu mudo a microbiota dependendo das bactérias que eu estou alimentando, e eu já disse e vou repetir. Como eu nasci de cesárea, a minha primeira mamadeira já tinha açúcar.
a minha introdução alimentar, ela foi baseada em produtos industrializados. Eu tive muitos problemas de saúde na infância de tomar antibiótico. Sim, o maior intervalo que tinha era 2 meses de antibiótico. Então, eu sei o quanto a minha microbiota já foi agredida. Eu sei que eu já tenho colônias de bactérias que não são tão boas, que já vieram prevalecendo em mim, por todo esse início aí, desde a gestação da minha mãe e tudo mais. E eu sei o tanto que essa microbiota já foi agredida. Então, hoje, meu cuidado, ele tem que ser um cuidado, gente, surreal. Então, não adianta só eu comer fibra e falar que eu estou comendo salada. Não, eu tenho que ter um cuidado mesmo. Por isso que, às vezes, eu tenho que suplementar, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de banana que eu estou comendo, com a quantidade de alho que eu estou comendo, com a quantidade de cebola, porque, para mim, isso é muito importante. E aí, para você que tem uma dermatite, minha filha, tem que cuidar desse intestino. Ele não está um intestino legal. Mais ainda, você tem que cuidar. Então, eu acho que isso é interessante, assim, da gente colocar bem essa questão não só do alimento inflamatório, que piora a questão intestinal, os excessos de alimentos não digeridos, que também pioram a questão intestinal, os excessos de alimentos que estão no intestino junto com os excessos de não alimentos, de produtos alimentícios que a gente come, que pioram também a questão intestinal. Não só piora a permeabilidade, mas pioram toda a questão da microbiota. Então, tudo isso é importante que as pessoas entendam, que tudo é muito complexo. A gente precisa de uma boa mastigação, a gente precisa de uns bons dentes, a gente precisa de boas enzimas na saliva, a gente precisa de um bom estômago, de uma boa quantidade de ácido no estômago. A gente precisa que esse ácido seja efetivo, que o piloro abra, que o esfíncter esofágico feche, para que o alimento passe direto para o intestino onde ele tem que passar. Porque se ele não abre adequadamente, fica comida no estômago e essa comida volta e você tem azia, tem refluxo, tem inflamação. Se você não tem um bom intestino para absorver e para passar esse alimento, essa microbiota também vai sofrer e você vai diminuir a sua questão absortiva em macro e micronutrientes. E se o seu cólon também tiver com doença, se o seu cólon também tiver com problema de desequilíbrio da microbiota, você vai sofrer também com todas as questões, não só de constipação, mas também de desabsorção. Então, acho que a gente fez um en passant sobre tudo isso. Acho que foi um ótimo segundo tempo dessa nossa discussão sobre o intestino. Intestino é o assunto que eu mais gosto de falar e talvez seja o assunto que mais as pessoas precisem ouvir. Porque não existe médico integrativo, não existe nutricionista integrativo que não fale e não trate o intestino. Se o seu médico integrativo não sabe como é a sua digestibilidade, se o seu médico integrativo quer lhe socar hormônio, quer lhe socar antiparasitário, quer lhe socar procedimentos que você não fez ainda a limpeza da alimentação, que você ainda come glúten, que você ainda come óleo vegetal, que você ainda come excesso de açúcar, que você ainda tem sensibilidades alimentares, eu só sinto lhe dizer uma coisa, você está gastando dinheiro sendo enganado. Você precisa abordar o seu intestino. Você precisa falar com o seu médico sobre a sua alimentação. Você precisa saber como está a sua digestibilidade. Não faça nenhuma estratégia nutricional sem saber como isso está. Ou seja, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde? Coma comida de verdade. Ponto. Comece assim que você já vai no caminho certo. É isso. E é como a gente já falou, se deixar, a gente tem muitas outras coisas para falar que fazem gancho com o assunto, né? Que outras caixinhas que você deve ter recebido aí, muitas, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o que no nosso próximo tema? Acho que vamos deixar isso aberto? Eu tô achando que o povo está gostando de intestino. Você abre a caixinha para o povo escolher, mas a gente falou... Hã? Se for intestino, a gente tá aí, vamos falar sobre o intestino, também não tem problema nenhum. Mas vamos ver o que vai acontecer. Essa caixinha. Foi um prazer estar na sua presença aqui nas minhas férias, tá? Sim, não quero te atrapalhar. Quando tu voltar agora na segunda tu volta, né? Nada. Volto para casa só quinta-feira. Uhum. Da outra semana? Eu vou te dar a mensagem. Então bora. Mas aqui, então a gente vai se encontrar sem ser na quinta que vem, né? Na outra, que eu tô sem calendário aqui, depois a gente lembra isso daí.
Tá, então, Aqui, mas comentou, pode mas a mandar gente mensagem para vê mim que a isso aí gente direitinho. discute. Então tá bem, só para não te atrapalhar nas férias. Pessoal, um beijo grande. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E Isso daí. cuidem do seu Beijão, intestino. gente. Fiquem com Deus.